Boa tarde a todos, camaradas e amigos. O meu nome é Máximo Sousa Bispo, faço parte do Executivo Municipal CDU, da Câmara Municipal de Silves, com muita honra e orgulho, e fui desafiado a vir falar convosco, ou pelo menos trocar algumas impressões sobre um grave problema que aflige não apenas o concelho de Silves, mas todo o território nacional, que é o acesso à habitação. E partilhar convosco, vamos dizer assim, aquilo que tem sido as tomadas de posição do município de Silves neste domínio. Está na ordem do dia, já se devem ter percebido, portanto, na comunicação social tem vindo a ser falado, portanto, a recente aprovação de uma alteração à lei dos solos, que o Presidente da República já promulgou e teve até a ousadia de vir referir que, apesar de se tratar de um entorse significativo ao regime genérico de ordenamento e planeamento do território, ainda assim não deixou de a promulgar para que pudesse entrar em vigor. Mas, antes de mais, queria salientar que esta alteração à lei dos solos e este entorse que lhe foi apelidado, portanto, por parte do Presidente da República, este entorse não vem de agora. Este entorse já vem de trás. Portanto, já vem do anterior governo PS, quando a aprovação do programa Mais Habitação, e vem agarrado a um pacote que vocês já ouviram falar, do simplex urbanístico. Portanto, esse entorse começou nesse preciso momento, quando foi aprovado o programa Mais Habitação, o simplex urbanístico. Já nessa altura foram introduzidas alterações à Lei da Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo e à Lei dos Solos, que visava facilitar o procedimento de reclassificação dos solos rústicos para solos urbanos. O Governo, na altura PS, não conseguiu talvez ir tão longe como pretenderia, porque alguns municípios, nomeadamente o município de Silves, chamou a atenção para o facto de que aquilo que estava a ser preparado iria, ao invés de resolver o problema, portanto, do acesso à habitação, iria fomentar ainda mais especulação imobiliária. E o município de Silves, em reuniões que tivemos na CCDR e também com a presença, na altura, da Sra. Ministra da Coesão Territorial, alertamos que não deveria haver de todo um retrocesso para aquilo que eram os erros do passado e evitar a todo o custo a reclassificação de solos rústicos para urbano que fossem propriedade privada, sob pena de estarmos novamente a alimentar, ou pelo menos a agravar ainda mais, o problema que temos vindo a enfrentar nos últimos anos do acesso à habitação. E neste sentido, o anterior governo acabou por, de uma certa forma, tomar consciência de que tinha que recuar e talvez, por força daquilo que foi a tomada de posição do município de Silves e de outros municípios, houve aqui um certo travão em que o procedimento de reclassificação, apesar de ter sido alterado e ter sido alterado de maneira a se tornar mais fácil conseguir alcançar este objetivo de reclassificar os solos, mas foi limitado àquilo que fossem iniciativas do próprio Estado ou de entidades públicas como as autarquias locais, destinadas, lá está, à construção de habitação a custos controlados para depois garantir o acesso da população sem estar sujeita, portanto, à especulação imobiliária. Mas agora, com esta nova iniciativa de alteração à lei dos solos por parte do Governo, somos confrontados com ir mais além, ou seja, é aprofundado o caminho que já vinha sido trilhado pelo anterior Governo e de forma muito mais gravosa para a generalidade da população portuguesa. Dizer-vos que o município de Silves foi convidado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses a pronunciar sobre o projeto de alterações, portanto, à lei dos solos, que é o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Dizer-vos que quando fomos convidados já conhecíamos o que é que estava aí para vir pela comunicação social, portanto, e já vinha na comunicação social como um facto consumado, como um dado adquirido. Já estávamos a ser contactados por munícipes a pedir informações de que maneira poderão vir, portanto, a reclassificar os seus prédios rústicos para urbanos para fins construtivos.
quando nem sequer o Governo e muito menos a Associação Nacional de Municípios nos tinha remetido um projeto, portanto, das alterações que se estavam a avizinhar. Portanto, quando formalmente fomos contactados pela Associação Nacional de Municípios, percebemos que o Governo estava a limitar-se a cumprir um mero procedimento formal e que já se tratava de um facto consumado e que aquilo que seria a nossa opinião seria pura e simplesmente verbo de encher, que não seria tido em consideração. Ainda assim, digo-vos desde já que a nossa posição foi desfavorável, obviamente, desde logo porque a alteração à lei dos solos, na nossa perspectiva, apresenta graves fragilidades conceituais e práticas que colocam em causa os princípios fundamentais do ordenamento do território e aquilo que são as boas práticas do planeamento territorial. Desviando-se daquilo que tem sido a política pública de solos, que tem vindo a ser seguida a nível nacional na última década. Esta alteração à lei dos solos reflete uma inversão daquilo que é o paradigma que foi estabelecido em 2014. Por sinal, na altura, era um governo PSD, CDS-PP, e nessa altura, foi quando foi promovida a última reforma profunda, portanto, a toda a arquitetura legal, vamos dizer, do ordenamento do território e do urbanismo, a preocupação era contrariar a especulação urbanística, o infundado crescimento excessivo dos perímetros urbanos e o aumento incontrolado dos preços do imobiliário. E, portanto, agora com esta alteração inverte-se totalmente este paradigma, porque, na verdade, com a reclassificação dos solos rústicos para urbano, o que se vai potenciar é, novamente, o aumento exponencial dos perímetros urbanos e, com isso, naturalmente, e sem rigor e sem devida justificação, e, com isso, mais especulação imobiliária. Esta alteração à lei dos solos é apresentada, obviamente, com o objetivo declarado de aumentar a oferta de habitação a preços acessíveis. No entanto, inclui nesta alteração outras finalidades que não têm nada a ver com isso, como usos conexos à finalidade habitacional, usos complementares, que não são definidos na legislação, e, além disso, os prédios que serão objeto de reclassificação de rústico para urbano, o que o legislador exige é que apenas 70% da nova construção se destine, portanto, à habitação acessível ou de valor moderado, e já falarei sobre o que é que isto representa, habitação de valor moderado, o que significa que o remanescente da área de construção, os tais 30%, poderá ser para outra coisa qualquer que o promotor assim o entender e que nunca seria possível, portanto, não fosse toda esta problemática inerente ao acesso à habitação. Portanto, a primeira conclusão a que se chega é que, a reboque de um problema que é o do acesso generalizado da população à habitação, criam-se oportunidades para outras realidades que nada têm a ver diretamente com este problema e que não vêm de todo solucionar o mesmo. Por outro lado, a alteração à lei dos solos é desenvolvida com base em percepções não representativas da realidade, que é a falta de solos para fins de urbanização e edificação para fins habitacionais, partindo assim de premissas erradas nos seus pressupostos de facto, sendo desconhecida aquilo que é a fundamentação técnica e os estudos que foram levados a efeito por parte deste Governo para fundamentar esta alteração à lei dos solos. Diga-se que já vem sendo hábito, porque já o anterior Governo PS, quando apresentou o programa Mais Habitação, a legislação que foi aprovada na altura, também desconhecemos até à data qual foi a avaliação custo e benefício das medidas projetadas e relativamente a este programa que o Governo apelida de Construir Portugal, pelo menos aí foi honesto, trata-se mesmo de construção e de beneficiar, portanto, os grandes construtores e urbanizadores, é isto que se trata na verdade. Aqui foi honesto, tem que se tirar o chapéu e reconhecer essa realidade, mas mais uma vez desconhecemos que haja uma avaliação custo-benefício das medidas que estão projetadas agora neste novo programa que vem substituir o programa Mais Habitação. E, portanto, temos sérias dúvidas que esteja factualmente demonstrado que falta solo urbano disponível para fins habitacionais ou para construir nas quantidades necessárias no território nacional para justificar esta alteração à lei dos solos e que nos garanta que efetivamente venha resolver um problema que é uma realidade que todos nós conhecemos.
Por outro lado, também não temos a menor das dúvidas que esta alteração à lei dos solos vem contrariar aquilo que é a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo de 2014, proposta e aprovada, conforme disse há pouco, também por um governo PSD, CDS, PP. Desde logo o princípio que era o novo paradigma que foi apresentado na altura, que era o da contenção da expansão dos perímetros urbanos, ou seja, o que Portugal deveria fazer na altura e por influência da presença da Troika, não era construir mais habitação e fomentar o endividamento das famílias e a especulação imobiliária, era sim apostar na reabilitação urbana do edificado já existente e aproveitar as infraestruturas já existentes em vez de promover, portanto, mais dispersão de infraestruturas e onerar ainda mais os encargos públicos, portanto, dos orçamentos das entidades públicas, fosse do Estado ou das autarquias locais. E achamos que contraria ao princípio da contenção da expansão urbana, porque as alterações à lei dos solos eliminam um princípio que para nós achamos que faz todo o sentido, é que só se justifica reclassificar os solos de rústico para urbano quando todos os solos urbanos já existem estão ocupados com construção, com urbanização e edificação para os mais diversos fins que a sociedade e as nossas comunidades carecem para ter uma vida, portanto, com o bem-estar que é exigível à data em que estamos. E também coloca em causa um outro princípio, que era a garantia da sustentabilidade económico-financeira dos investimentos que eram feitos com a real e efetiva materialização da construção, porque muitas das vezes reclassificava-se solos única e exclusivamente para um terreno rústico que valia se calhar 5 cêntimos, mediante a reclassificação para urbano passava a valer 5 milhões de euros e a seguir o seu proprietário não construía nada, limitava-se a colocá-lo no mercado imobiliário e a tentar vender um produto sem que daí houvesse um menor e mínimo esforço da sua parte para promover qualquer tipo de operação urbanística e sim que daria efetivamente valor ao prédio em causa, objeto de reclassificação. Da mesma forma que esta alteração à lei dos solos é feita de uma forma tão atabalhoada que nem sequer tem articulação com outros regimes jurídicos fundamentais, portanto, no domínio do ordenamento e do planeamento territorial, que é o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional e o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. Basicamente, o que o Governo nos diz é que a prioridade é ampliar, portanto, o solo urbano, os perímetros urbanos, de qualquer maneira, em detrimento da consolidação, da colmatação, da qualificação do solo urbano já existente, quando a reclassificação, conforme vos disse, só deveria operar quando esse solo urbano já está efetivamente materializado com nova urbanização e edificação. E, portanto, esta alteração à lei dos solos promove ao sabor, vamos dizer, através de alterações ao uso do solo descontextualizadas e ao sabor daquilo que é as vontades dos grandes investidores, e quais são? Pois são os grandes promotores imobiliários, são os grandes construtores, não é certamente o vosso vizinho ou as pessoas que nós conhecemos que realmente têm dificuldades em aceder ao mercado imobiliário ou que até têm um terreno rústico e gostariam de construir lá uma casa para a sua família, para manter os seus filhos próximos dos pais, ou dos demais ascendentes. Não é disso que se trata. O que está aqui em causa são alterações ao uso do solo, descontextualizadas, fragmentadas, que vão potenciar a disseminação de edificação dispersa, de empreendimentos imobiliários nas periferias dos perímetros urbanos e em solo rústico, com vários efeitos nocivos. Desde logo, a desarticulação física e visual dos espaços urbanos e a agudização dos desequilíbrios funcionais nas cidades. Depois, o que vamos nos confrontar é com a crescente segregação espacial dos residentes em função dos respectivos níveis de rendimento, com deslocalização das populações para as periferias cada vez mais distantes. É um fenómeno que já temos vindo a assistir, mas que vai se agravar ainda mais. Além disso, o que vai haver é destruição de solos rústicos, não poupando sequer os que deveriam constituir reservas estratégicas em termos agrícolas e em termos ambientais. Seria talvez preferível o próprio Governo, o legislador, revisitar os regimes jurídicos da reserva ecológica ou da reserva agrícola, porque quantas vezes nós sabemos que
proprietários particulares que têm terrenos em reserva agrícola e reserva ecológica e gostariam de ampliar a sua habitação e trazer melhores condições de conforto à sua vida, não o podem fazer porque estão nesses solos, integrados nestas reservas, e muitas das vezes tratam de solos cientificamente ou tecnicamente erradamente categorizados como sendo suscetíveis de estar em reserva agrícola ou em reserva ecológica. Certo. Além disso, criou-se, com a forma como estas alterações foram anunciadas na comunicação social, criou-se a perspectiva que qualquer cidadão poderia promover a reclassificação dos solos de rústico para urbano, e isso não corresponde toda à verdade. Isso é um logro. Os únicos que vão aqui poder realmente promover este tipo de iniciativa são os grandes construtores e os grandes promotores imobiliários. Por outro lado, passa a ser possível em determinadas classes de solos da reserva ecológica e da reserva agrícola, vejam bem, construir, portanto, serem reclassificados para construção. Nomeadamente, no caso da reserva ecológica, em áreas de instabilidade de vertentes e áreas estratégicas de infiltração e da proteção de recarga de aquíferos. Portanto, como devem compreender, de alguma forma, esta opção vai condicionar a qualidade e a segurança das nossas futuras cidades e colocar em risco aquilo que é o investimento das famílias, portanto, colocando em risco os seus recursos e o seu património. E depois é aquilo que é óbvio, o que resulta destas alterações à lei dos solos, o que vai fomentar é mais discricionariedade, mais conflito de interesses, mais risco de corrupção e mais tráfico de influência. Atentas às grandes valorizações dos solos que vão resultar, portanto, destas alterações à lei dos solos. Além do mais, chama a atenção para o seguinte: esta lei até nem sequer tem o pudor de dizer que os municípios podem promover os procedimentos de reclassificação dos solos recorrendo à contratação de serviços externos. Portanto, contratar empresas privadas para fundamentar as reclassificações de solo rústico para urbano. Portanto, estão a ver o que é que isto é o caldinho perfeito, naturalmente, para acontecer situações mais nebulosas, daquelas que gostaríamos que não acontecessem, ou que pelo menos era responsabilidade do Governo de combater. Por outro lado, falei há pouco que a reclassificação dos solos de rústico para urbano, para além de estar condicionada, em certa medida, à construção de habitação com custos controlados, fala também de uma nova realidade, que é a habitação de valor moderado, que ninguém sabe muito bem o que é, mas que, seguindo os critérios que o Governo fez constar na legislação, chegamos à conclusão que, para o conceito de Silves, uma habitação de valor moderado, com 100 metros quadrados, terá o custo de, pasmem-se, 370 mil euros. Portanto, é isto que se trata. Portanto, para terminar, tudo isto, deixar bem claro, conforme a Rosa disse há pouco, o problema da habitação é um problema que não se circunscreve aos nossos concelhos, é um problema a nível nacional. A Constituição da República determina em primeira mão a responsabilidade do Estado em garantir a acessibilidade à habitação de todos os cidadãos portugueses. Portanto, quem em primeira mão deve resolver este problema não são os municípios, é o Estado que tem essa obrigação. Portanto, os eleitos da CDU não devem se sentir constrangidos na obrigação, que estão nos órgãos das autarquias locais, não se devem sentir constrangidos ou na obrigação de apresentar soluções para a habitação a nível nacional. Naturalmente que temos a responsabilidade de procurar as soluções a nível local, mas perceber que os municípios por si só não têm a capacidade de resolver um problema desta dimensão. Não têm recursos técnicos, nem humanos, nem financeiros para combater este grave problema. Depois, dizer-vos ainda, para finalizar mesmo, em nota final, estas alterações são um claro retrocesso, são ineficientes porque, na verdade, não vão criar mais habitação acessível, o que vão fomentar é mais especulação imobiliária, não vão resolver de todo este problema e, pior que tudo, ainda vão alimentar mais o fenómeno da corrupção. Portanto, temos de estar atentos e passar a informação junto das pessoas, sobretudo esta mensagem bem clara, que estas alterações à lei dos solos, em que surge na comunicação social que supostamente as pessoas vão ter a possibilidade de reclassificar os seus prédios rústicos para urbanos, e isto só vai ser uma grande benesse para as grandes construtoras
e os grandes promotores imobiliários e o cidadão comum vai estar inibido e completamente incapacitado de poder fruir do que quer que seja em relação a esta matéria.